Olá, eu sou Esdron Lazzarini, ator e técnico em teatro, e hoje vou conduzir essa videoaula que propõe o ator na função de contra-regra, objetivando um ganho para o espetáculo. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem preto, não retinto, utilizo cabelo black, barba, tenho a sobrancelha grossa, estou utilizando uma camiseta amarela, sentado em uma cadeira antiga, e atrás de mim tem uma pintura renascentista que é possível identificar uma praça. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Ter sua companhia é um imenso prazer. Essa aula foi nomeada como o ator como contra-regra, mas quero deixar claro que o intuito é abraçar todos os gêneros sem distinção. Por isso, daqui por diante, vou falar intérprete como contra-regra. Essa aula é para você que é ator, atriz, que trabalha com produção de espetáculos, arte em geral, e até mesmo você que tem interesse em conhecer e aprender uma parte dessa engrenagem toda que é a linguagem teatral, presente nos teatros, nas ruas e em todo lugar que se propõe a receber as artes da cena. A profissão de contra-regra tem o objetivo de auxiliar a entrada e saída de atores e atrizes em cena, mudança de cenários, figurinos e garantir que tudo esteja no seu devido lugar. Com o passar dos anos e evolução cênica, algumas produções já começaram a exigir que a contra-regragem seja realizada com cuidado artístico e mais elaboração dentro da cena, unindo a função da contra-regragem com a de um ator ou atriz. Muito utilizada nos espetáculos contemporâneos, a junção dessas duas áreas está sendo cada vez mais valorizada no fazer teatral. Então, o tema principal que será abordado é o intérprete como contra-regra em uma formatação específica, quando o espetáculo é pensado para que um ator ou atriz desempenhe, em conjunto com suas habilidades, a função da contra-regragem. Quando se elabora um espetáculo, na fase de concepção e criação, geralmente a direção e o grupo pensam nos atores e a execução de acordo com o texto ou a base estrutural. Conforme a concepção é colocada na prática e a criação se realiza, surge a necessidade da contra-regragem, objetos e cenários que precisam entrar e sair de cena sem que o público perceba ou não, entre outras funções. O intérprete que exerce a função de contra-regra não deixa de atuar. Por isso, é importante que a necessidade da contra-regragem seja pensada no início, para que esse profissional possa participar do processo e entender também as necessidades de atuação. Durante um espetáculo em espaço com iluminação controlada, o blackout, momento em que todas as luzes se apagam, geralmente é um recurso utilizado para a troca e retirada de objetos e cenário. Dependendo do espetáculo e estrutura, nem sempre é possível utilizar esse recurso. Então, outra alternativa é a participação de um intérprete contra-regra. Quando um ator ou atriz realiza essa função, o espetáculo ganha várias possibilidades com as habilidades artísticas que esse profissional possui. E não apenas um técnico para entrar e fazer as alterações, que pode trazer o risco dele destoar ou se destacar mais do que o proposto na cena. Quando o intérprete também executa a função de contra-regra, a encenação fica mais coerente e potente. O intérprete contra-regra bem preparado pode possibilitar ganho na atuação e desempenho na contra-regragem, até para participar de um coro ou tocar instrumentos musicais. Talvez você esteja se questionando qual que é o limite entre a função de um contra-regra e um intérprete contra-regra. Como já foi dito, durante a execução da ideia e montagem do espetáculo, algumas necessidades podem surgir que não são possíveis de serem realizadas pelo elenco. Nesse caso, pode-se inserir um intérprete contra-regra como solução. Geralmente,
o contra-regra não aparece em cena. E a partir do momento que é feita a escolha de deixar visível para o público esse profissional, é importante o cuidado de visualmente tratá-lo como personagem dentro da cena. Assim, é necessário que seja produzido um figurino que pode seguir a paleta de cores da cenografia, nos tons adequados. Com a inserção dentro dos aspectos estéticos do espetáculo, será possível que no momento adequado sejam feitas as alterações necessárias sem o uso de blackout ou que esse profissional chame a atenção mais que o esperado. Algumas entradas cênicas, de acordo com a direção, deverão ser realizadas de forma rápida. Sendo assim, é extremamente importante o intérprete contra-regra ter um mapeamento mental da cenografia nos mínimos detalhes e consciência corporal, para que não aconteça nenhum acidente, como esbarrão em cenário ou no elenco, e também saber exatamente onde ir de maneira rápida e eficiente. Esse mapeamento, para facilitar a memorização, ele pode ser feito como desenho de cena em papel ou escrevendo cada ação, desenvolvendo essa percepção durante os ensaios. Às vezes, não será possível executar a ação em determinado tempo e por isso é importante ter um bom diálogo com a direção para solucionar qualquer empecilho que surja. As habilidades do intérprete contra-regra podem ser exploradas e aproveitadas de acordo com as escolhas da direção e proposta do projeto. A maioria dos espetáculos utiliza de música, seja gravada ou ao vivo. Quando for música gravada, é um bom momento para que seja feita a entrada do intérprete contra-regra, utilizando o recurso da dança coreografada e expressão corporal. Na música ao vivo, além da dança coreografada e expressão corporal, também há a possibilidade dele tocar um instrumento complementar, como tambor, chocalho, triângulo, compondo essa camada musical cênica, onde também é possível utilizar a voz como aproveitamento e recurso para complemento e potência cênica. O coro também é uma forma onde o intérprete contra-regra pode ser inserido na integralidade da cena. Espetáculos de animação sempre utilizam de objetos ou bonecos, porém, nem sempre é possível que eles permaneçam na cena ou estejam no palco desde o início, necessitando assim de entradas e saídas, que às vezes não são possíveis serem realizadas pelo elenco que realiza a manipulação desses objetos e bonecos. Dessa forma, o intérprete contra-regra, com a sua técnica de manipulação de objetos e bonecos, é a solução que pode ser utilizada para manipular a entrada e saída desses elementos. Alguns espetáculos realizam interações com o público por seleção de pessoas ou alguma surpresa na cena e precisam de alguém para coordenar essa ação. Uma possibilidade pode ser a utilização do intérprete contra-regra para contribuir com esse momento cênico, para ele ser realizado com eficiência, qualidade e rapidez. Consciência corporal, percepção do ritmo cênico, consciência espacial da cenografia e atenção plena do espetáculo facilitam a entrada e saída de adereços, objetos e cenários. Esse profissional, em todas as suas ações, deve ter um corpo preparado e atento, de forma leve e tonificada, sempre presente na cena. Como função, também pode auxiliar na troca de figurinos em cena ou geralmente na coxia. Alguns figurinos têm a necessidade de troca em segundos, então é extremamente importante que antes do espetáculo o figurino seja arrumado de forma prática, que facilite a troca rapidamente. Nem sempre araras e cabides facilitam a troca, às vezes dificultam. Os ensaios e as passagens técnicas são os melhores momentos para se descobrir como executar a troca de forma ágil e eficiente. Uma boa forma de deixar o figurino para troca rápida
é prepará-lo de maneira que o ator ou a atriz consiga rapidamente se vestir e se ajeitar no figurino ou acessório. Checklist ou lista de checagem é um ponto muito importante dentro da contra-regragem. O checklist irá acompanhar todo o processo, desde ensaios até a preparação da apresentação e pós-espetáculo. Essa lista pode ser feita de várias formas. Existe a possibilidade de montá-la durante os ensaios, anotando todos os objetos e ir acrescentando conforme se dá o processo de criação. Outra forma é realizar na última semana de ensaio ou no dia da passagem final. Sempre coloque tudo na lista. Repito, tudo. Essa lista vai garantir que não falte nada e que não seja esquecido algo importante para o espetáculo. Você pode realizar uma lista geral ou separá-la como lista de cenário, objetos cênicos, maquiagem, figurino, ferramentas, enfim, tudo o que for necessário para a composição do espetáculo. Uma outra forma de checklist é de posicionamento. Às vezes, algumas produções possuem uma infinidade de objetos e cenários que necessitam estar posicionados exatamente em determinado lugar. Essa lista de posicionamento garante que durante o espetáculo tudo esteja no seu devido lugar. O checklist de pós-espetáculo vai garantir que nada se perca ou fique esquecido no espaço da apresentação. Nunca deixe de fazer uma lista de checagem. O armazenamento adequado é o que vai garantir a preservação de objetos e cenários. Alguns cuidados são básicos, como ter uma caixa segura para cada objeto, saco de tecido, sempre ter plástico bolha e papelão também para proteção. Cuidados maiores também podem ser realizados se possível, como caixas com forro em espuma, sacos de tecido com espuma interna e caixas com divisórias para objetos pequenos e frágeis. É importante também aplicar nos figurinos um spray antibactericida que vai ajudar a preservar contra a umidade e mofos e até que o figurino possa ser lavado. Esses cuidados vão garantir um bom armazenamento no espaço da companhia ou grupo e principalmente durante o transporte. Agora, por último, também extremamente necessário é possuir uma caixa de ferramentas e costura básica. Para a caixa de ferramentas, alguns itens são indispensáveis, como lanterna, martelo, alicate, alicate de corte, fita isolante, fita silver tape, grampeador tipo rocama, arame, parafusos, porcas, chave de fenda e Phillips, furadeira portátil, tesoura grande e pequena, estilete e fitas adesivas em geral. Para a caixa de costura, você vai precisar de retalhos de tecido, agulhas, linhas coloridas, alfinetes de pressão, botões e velcro. 2 itens que são indispensáveis e pode ter certeza que vão te salvar em um momento de apuro é a cola quente e a cola instantânea. Quando ocorre algum imprevisto e não há tempo para resolver, é possível construir figurinos inteiros utilizando a cola quente. Bom, nessa aula foram abordados alguns detalhes, recursos e funções possíveis a serem desenvolvidas por um intérprete contra a regra, mas que fique claro que não necessariamente ele precisa desenvolver todas essas funções dentro da produção e do espetáculo. As funções vão de acordo com a necessidade e escolhas da produção e direção. Obrigado por terem acompanhado e até a próxima!